Hoje, vamos começar uma jornada pelo lado mais sombrio do folclore brasileiro, porque nem tudo é como aprendemos nas escolas, ouvimos nos programas de televisão. Muitas dessas histórias nasceram do medo, de relatos antigos, de pessoas que afirmavam ter visto coisas inexplicáveis nas matas do Brasil. Lendas que, com o passar do tempo, acabaram sendo transformadas em fantasia. Mas a verdade pode ser muito mais perturbadora. Bem-vindos ao primeiro capítulo da saga. Folclore brasileiro, o lado obscuro das histórias. E hoje vamos conhecer uma entidade tão macabra que nem o inferno teria aceitado sua alma. Essa é a história do Corpo Seco. Existe uma lenda brasileira tão perturbadora que muitos moradores do interior evitam até dizer seu nome durante a noite. Dizem que ele foi um homem cruel, violento, sem piedade. Um homem tão perverso que após sua morte, nem o céu, nem o inferno aceitaram sua alma. E então algo macabro aconteceu. A própria terra rejeitou seu corpo. E foi assim que nasceu o Corpo Seco. A lenda surgiu há muitos anos em regiões rurais do interior do Brasil, lugares cercados por matas densas, estradas vazias e histórias contadas à luz do lampião. Segundo antigos relatos, o Corpo Seco teria sido um homem extremamente cruel. Algumas versões dizem que ele maltratava animais, roubava, agredia pessoas inocentes. Mas existe um detalhe que aparece em quase todas as histórias. Ele teria agredido a própria mãe. E para os moradores antigos, esse era um pecado imperdoável. Quando aquele homem morreu, algo estranho teria acontecido. Segundo a lenda, a terra se recusou a receber seu corpo. Seu cadáver teria sido expulso do túmulo, como se até a natureza rejeitasse sua existência. Mas o pior veio depois. Dizem que sua alma permaneceu vagando pelas matas, apodrecendo lentamente, até se transformar em algo irreconhecível. Uma criatura magra, ressequida, com aparência cadavérica, olhos fundos, pele escura como madeira seca e um corpo deformado, parecendo um cadáver preso entre a vida e a morte. Moradores do interior afirmam que encontros com o Corpo Seco acontecem principalmente durante a madrugada, em estradas isoladas, matas silenciosas e regiões abandonadas. Alguns dizem ouvir passos entre as árvores, outros relatam assobios estranhos, vindos do meio da mata. Mas existem relatos ainda mais perturbadores. Pessoas afirmam ter visto uma figura extremamente magra, escondida entre galhos secos, observando em silêncio. Com o passar dos anos, a lenda do Corpo Seco começou a se espalhar por diferentes regiões do Brasil. E embora os detalhes mudem de cidade para cidade, alguns elementos permanecem exatamente iguais. A figura magra, os olhos fundos e a sensação constante de estar sendo observado no meio da mata. Em vilarejos antigos, moradores afirmavam que árvores completamente secas podiam indicar a presença da criatura. Alguns evitavam passar perto dessas árvores durante a madrugada, porque diziam que o Corpo Seco permanecia escondido entre os galhos, esperando alguém atravessar sozinho a estrada. Em certas versões da lenda, a criatura seria incapaz de entrar em casas, mas poderia permanecer do lado de fora, observando pelas janelas. Há relatos de moradores que ouviram batidas nas portas, passos no telhado e assobios vindos do quintal durante a noite. E o mais assustador é que muitos descrevem exatamente
os mesmos sons. Em regiões rurais também existe uma crença antiga. Dizem que pessoas consumidas pela maldade, pela ganância ou pela violência extremas podem acabar atraindo a mesma maldição. Talvez por isso o corpo seco tenha causado tanto medo durante gerações. Porque ele não era apenas um monstro, era um aviso. Alguns pesquisadores do folclore brasileiro acreditam que a lenda do corpo seco surgiu como uma forma de explicar o medo da morte e das consequências das próprias ações. Mas para muitas pessoas do interior, o corpo seco nunca foi tratado apenas como uma história. Em certas cidades, há quem evite pronunciar seu nome após a meia-noite. Outros acreditam que assoviar perto da mata durante a madrugada pode chamar sua atenção. Existem relatos antigos de viajantes que desapareceram em estradas rurais sem deixar rastros. E em algumas dessas histórias, a última coisa ouvida teria sido um assobio vindo da escuridão. Com o tempo, a figura do corpo seco acabou se tornando uma das entidades mais perturbadoras do folclore brasileiro. Uma criatura ligada à culpa, à punição e ao medo do desconhecido. E talvez o verdadeiro horror dessa lenda seja imaginar que algo assim ainda possa existir nas matas do Brasil. Em certas regiões do Brasil, há quem diga que o corpo seco tenta atrair viajantes para dentro da floresta, e aqueles que seguem os sons acabam desaparecendo. Durante muitos anos, a lenda foi usada como aviso, principalmente para crianças e pessoas consideradas cruéis ou violentas. No interior, muitos acreditavam que certas atitudes podiam amaldiçoar uma pessoa mesmo após a morte. E talvez esse seja o verdadeiro terror dessa história. A ideia de que algumas maldades jamais desaparecem, mesmo depois da morte. Até hoje, o corpo seco continua sendo uma das entidades mais sombrias do folclore brasileiro. Uma criatura cercada por medo, mistério e relatos perturbadores. Mas existe uma pergunta que ainda assusta muita gente no interior do Brasil. E se o corpo seco não for apenas uma lenda? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Sombras do Mundo, porque essa foi apenas a primeira história do lado obscuro do folclore brasileiro.